Tudo bem? Como vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Hoje é um dia maravilhoso, um dia de muita alegria. Estamos no último dia do ano e domingo, um dia em que muitos e muitas se reúnem para buscar a Deus, para desenvolver a sua espiritualidade. Melhor que seja a espiritualidade, que a espiritualidade ela é inerente ao homem, é uma necessidade que o homem tem de preencher o seu vazio. Todos os homens, todo mundo, todo ser humano, por melhor dizer, ele tem em si uma necessidade de buscar um ser maior, buscar a Deus, aqui no meu contexto cristão. Então, a espiritualidade é uma necessidade inerente ao homem. Não tem a ver com religiosidade, tá? Muita gente, ela pode ser religiosa, mas de repente pode não ser espiritual. Como assim? A religiosidade é o que o ser humano pratica, mostra, né? Por exemplo, alguém religiosamente sobe todos os anos a escada da Penha. Alguém religiosamente passa todas as viradas do Réveillon em Copacabana. Então, fica rezando um terço, é ser religioso. Então, o irmão é muito religioso, passa todos os dias com a Bíblia na mão, não perde um culto, é religiosidade, certo? E o que é a religião? A religião é mais a parte institucional, tá? A religião é o religare, sempre o homem querendo alcançar Deus através da religião. E a espiritualidade? A espiritualidade é uma necessidade do sagrado, é a necessidade que o homem tem de preencher o vazio de sua alma com algo muito maior. Eu gosto de falar, preencher a alma com o inefável, com o Criador do universo, com Deus. Todos têm essa necessidade. Já diz o especialista que todo homem tem um vazio na alma do tamanho de Deus. E nada preenche esse vazio. Nada preenche esse vazio. Muitos eles se jogam na bebida, em drogas, mas não preenche o vazio da alma. Porque o vazio da alma, a necessidade espiritual que o homem tem de se relacionar com Deus, ele ativa dentro de si um homem valente, um ser mais forte. A psiquiatra, a doutora Ana Beatriz, ela já diz que para o homem ser feliz, ele precisa e necessário que este homem desenvolva uma espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela ativa a fé, e a fé ativa dentro do homem um ser forte. Falando num contexto evangélico, cristão, eu penso pela linha que ativa a fé e ativa, desperta o Espírito Santo que habita em cada um a partir do momento que este ser aceita Jesus como Salvador e começa a desenvolver uma espiritualidade em espírito e em verdade. Porque
diante de Deus, diante de Jesus, nunca, diante dele alguém pode mentir, pode fingir, pode enganar. Não pode. Ele vê o homem como o homem é. Ninguém pode enganar a Deus. Por isso que em Mateus 15, versículo 8 e o 9, olha o que Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homem. Ser espiritual, servir a Deus, está muito além dos ritos, dos rituais. Porque Deus sonda o coração, Deus sonda a mente. De repente, podemos conhecer pessoas no nosso contexto de não perder um culto, de não perder um evento na sua igreja, nenhuma convocação. Em todas ele está presente, mas cumprindo apenas as regras e o protocolo colocado pela instituição. E não está realmente servindo a Deus. Está realmente em espírito e verdade, para que o seu louvor seja ouvido pelo nosso Jesus, ouvido por Deus. Porque ele precisa olhar para nós e ver verdade, e ver sinceridade. Eu quero compartilhar algo bem interessante que está em Oséias, versículo 8, do 1 ao 13. Olha só. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, e o inimigo perseguirá. Eles estabeleceu reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipe, mas eu não soube da sua prata e nem do seu ouro. Fizeram seus ídolos para si, para serem destruídos. Então construíram reis, mas Deus não estava lá quando elegeram o rei. E hoje continua do mesmo jeito, construindo rei, construindo pessoas, colocando pessoas em evidência. Mas será que Deus está nesta escolha? Será que Deus está nesta unção? Então aqui, neste tempo de Oséias, o culto, ele deixou de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. Bem parecido com a nossa atualidade. O que nós estamos vivendo hoje, que na maioria das vezes é apenas rituais vazios. É muitas das vezes apenas cumprimento de normas e de regras e de dogmas. O culto a Deus está além. Servir a Deus é espírito e em verdade. Olha só o que está aqui. Os israelitas abandonaram a Deus, mas não a religião. Quanto mais se afastavam de Deus, mais religioso se tornavam. Não é diferente hoje. Muitos de nós já não buscamos a Deus em espírito e em verdade, não buscamos de todo o coração, como disse Jesus, mas podemos estar sendo apenas pessoas extremamente religiosas, cumprindo protocolo, cumprindo regra e o coração longe de Deus. Isso é ser religioso. Está cumprindo as regras, mas o coração está longe de Deus.
a maneira de viver não condiz com as maneiras que o Senhor quer para todos os seus filhos, para todos aqueles que querem e que dizem servir a Deus. A religião deles, porém, estava centrada no homem. Como assim centrada no homem? Agradar ao homem. O que o homem disse é regra. O que o homem disse isso, disse aquilo outro, tem que cumprir porque o homem disse. Mas o que Deus disse? O que está dizendo a palavra de Deus? Já dizia Martinho Lutero, na Reforma Protestante, que é somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, só a fé e somente a graça. É isto que é servir a Deus em espírito e verdade, é crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É adorar a Deus, é servir a Deus com a boca, com o coração, com a alma, com a maneira de viver. Servir a Deus é todos os dias de nossas vidas. No dia do culto é apenas um complemento, mas servir a Deus é todos os dias, é todo momento das nossas vidas. Deve ser sagrado e consagrado a Deus. Deus deve estar no centro da nossa vida. A religião deles, porém, estava centrada no homem e não em Deus. Era antropocêntrica e não teocêntrica. Eles cultivavam a si mesmo e não a Deus. Olha que interessante. Cultivava a si mesmo. É importante estar lá, é importante cumprir o ritual, é importante usar aquela roupa, usar aquele sapato, tá lá, né? Mas isso é apenas ritual. O Senhor não quer apenas rituais. A gente vê lá em Israel, no Muro das Lamentações, os homens se curvando perante aquele muro. Eu não julgo religião nenhuma e eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para dizer que nós devemos servir a Deus e de todo o coração, que o nosso coração esteja condizente com o que a nossa boca fala, a nossa atitude esteja em sintonia com o que nós falamos, com o que nós dizemos, que o nosso culto a Deus, a nossa vida com Deus, não seja apenas rituais vazios, mas seja agradável a Deus. Isto é servir a Deus. A religiosidade não lida de forma séria com o pecado. A religião, ela não leva a sério o pecado. Logo, portanto, é mais fácil ser um ser religioso do que ser filho de Deus. Porque o filho de Deus honra a Deus. Jesus disse, como me chama Senhor e não me honra. Então, o Senhor Deus, Ele quer ser chamado de Deus, mas adorado. Quer ser chamado de Pai, mas servido. Não ser, Pai do céu, mas só ser um ritual vazio. Ele quer que esse papai saia do nosso coração e seja demonstrado nas nossas atitudes, no nosso viver. Os adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que servir a Deus de todo o coração. O louvor tem que ser realmente para Deus. Não para agradar A e mais B. Eu canto muito bonito. Não, o Senhor quer além da canção. O Senhor quer uma adoração. Servir a Deus é além do ritual. É obediência à palavra de Deus. É obediência ao Evangelho. É obediência aos mandados e aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes as coisas são feitas
para agradar aos homens, para agradar os dogmas, nos menores detalhes. Tem que ser tudo feito como o chefe disse. Tem que ser tudo feito como o líder disse. É tanta preocupação em agradar o chefe, em agradar o líder, que esquece dos líderes e do Senhor dos senhores, que é Deus. Já não é mais colocado o pecado, que é pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Tudo que afasta o homem de Deus é pecado. A santidade, ninguém mais também quer ouvir sobre santidade. Uma vez uma pessoa disse assim, menina, ninguém quer saber disso não, de santidade, de Espírito Santo, ninguém quer mais saber disso não. Hoje nós estamos em outra época, mas eu creio que esta é a época de sermos santos. Esta é a época de sermos cheios do Espírito Santo. Esta é a época de obedecer a Deus. Obedecer aos homens, porque a Bíblia diz que toda autoridade, ela foi instituída por Deus. Mas, além de louvar, apresentar esse louvor, consagrar a Deus e ir para louvar a Deus realmente, para louvar a Jesus de Nazaré, e não para agradar o terceiro e quarto, não para ser apenas mais um encontro, como se fosse um clube, mas sim momento de adorar realmente a Deus. Um momento de glorificar a Deus. Não apenas aqui nesse tempo, aqui de Israel, os sacerdotes, eles gostavam dos sacrifícios, porque gostavam da carne, gostavam voltado para o prazer. Hoje nós estamos vivendo quase a mesma coisa, ou até pior, porque tem que agradar o homem e esquece de agradar a Deus. Existem coisas bizarras acontecendo no nosso contexto religioso. As pessoas fazendo coisas terríveis porque o líder pediu, o seu pastor pediu. Será que não lê a Bíblia? Será que não consulta a Bíblia para saber que aquele desvaneio, aquela asneira não provém de Deus, mas do homem? É tempo de consagração, é tempo de buscar a Deus, para que se cumpra em nossas vidas o que Jesus está dizendo aqui, ó. Honrar Ele com os lábios, com o coração, perto de Deus, perto de Jesus, para que Ele possa contemplar a nossa vida, o nosso dia a dia, para que Deus possa olhar para nós do seu sublime trono e ver filhos na terra, e não apenas povos reunidos em um determinado lugar, louvando com o espírito longe de Deus, e de mão levantada, mas longe de Deus. Não, o Senhor chama para si. Para isso Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, para rasgar o véu, para que cada pessoa tivesse a sua espiritualidade individual, a sua comunhão individual com Deus, o seu relacionamento com Deus. Quanto mais se lê as Sagradas Escrituras, mais se terá o discernimento para discernir as coisas erradas que está sendo colocada em nome de Deus. Coisas bizarras, coisas terríveis. Isto leva muita gente a se afastar das denominações, das igrejas. Muitos viram até mesmo ateu, dizendo: eu não quero servir a Deus. Que Deus é este? Só que é o seguinte: Deus está no seu sublime trono e deu para o homem livre arbítrio. Deus, Ele colocou diante do homem a vida e a morte, e cabe ao homem escolher a vida. Nós temos que saber que as denominações são formadas por homens e homens sujeitos a falhas,
Mas o nosso Deus, ele é perfeito e os nossos olhos têm que ser e estar sempre voltado para Deus. E para quem nós devemos olhar? Para quem nós devemos desejar imitar? Nós devemos imitar Jesus. O apóstolo Paulo dizia imitar Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Ele sim, ele é santo. Na boca dele não houve dolo. Hoje nós vemos uma gama de gente que diz que serve a Deus, mas quando abre a boca não parece que serve a Deus. Com coisas imorais, não louva a Deus com o seu falar, esquecendo que está escrito que cada um vai prestar conta, até mesmo da palavra que sai da boca. Chegará o dia do ajustamento de conta, da adoração falsa, de apenas os rituais. Chegará o dia da prestação de conta, que vai ser julgado palavra, ações, nada passa despercebido diante do Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Não tem como enganar este Deus, não tem como fingir servir a Deus. Não tem como, porque ele sonda o coração, ele sonda a mente. E vai ser muito triste para quem finge, porque vai chegar o dia da finitude da vida. E fingido não vai entrar no céu. E se Jesus voltar, também ficará. Esta é a nossa meditação de hoje. Que nós possamos viver de acordo com o que estamos aprendendo. Que o nosso culto a Deus seja teocêntrico, para adorar a Deus, para servir a Deus. E que as nossas petições sejam de todo o coração, para que os céus ouçam e venham nos atender. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esta mensagem. Não deixe ela parar em você. Compartilhe, seja meu parceiro em levar as boas novas de Jesus. Que o Senhor o abençoe.